né? Muita gente ainda não tinha chegado. Sim, né? mas muitos dos que já estavam puderam sair. A gente até não viu muita referência disso na mídia, mas de fato aconteceu. Tá? Muitos dos bombeiros se sacrificaram em face de estarem ali efetivamente pondo em prática aquilo que eles já tinham planejado antes, treinado antes, ensaiado antes para executar numa situação crítica como aquela. Não que, se bem que aquela foi tão agravada que eu acho que ninguém imaginava, né? Atingido por 2 aviões, que os prédios viessem ruir. Mesmo porque já tinha sido tentado, já tinha um atentado antes contra as próprias torres, né? Sim. Você acha que quem planejou, supôs que a torre cairia? Fez para isso ou não? A torre cair foi um acréscimo. Eu sinceramente não sei. Não sei se eles tinham conhecimento de engenharia, o conhecimento de física, a ponto de prever a possibilidade do dano estrutural que o choque haveria de causar. Sinceramente não sei. Né? Mas o que eu penso quanto à possibilidade agora, é fato que à medida que os Estados Unidos atacarem essas populações, atacarem esses grupos, né, isso vai gerar uma insatisfação em grupos islâmicos, grupos fundamentalistas ou grupos terroristas, como queiram, e esses grupos estão fracionados, divididos em células articuladas e células desarticuladas. Porque, evidentemente, à medida que aparecer na televisão a imagem de uma criancinha no Afeganistão, correndo pela estrada como aquela imagem que do Vietnã, do Vietnã, muitas daquelas pessoas que até então não haviam se motivado ou não haviam se articulado no sentido de promover uma ação que a gente chamaria de terrorista, podem se juntar e resolver desencadear. Deixa ele fazer a pergunta. E você não acha que pode até outro tipo de terror que não seja islâmico, nem muçulmano, nem nada, eu ia chegar lá, seja atraído por isso e comece a se manifestar? Tirar uma casquinha. Tirar com certeza. Casquinha. Nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? Vai ser hoje é mais difícil atingir os Estados Unidos. Vejamos bem, não é impossível, tá? Porque uma ogiva, uma munição atômica de demolição cabe numa pasta, num case como esse que vocês usam aqui, talvez dos menores, né? Então, essas coisas estariam disponíveis para quem tivesse dinheiro para comprar ou para quem tivesse a facilidade de acesso. Mas hoje é mais difícil atingir os Estados Unidos. Então vejamos, existem empresas americanas no exterior. E algumas empresas americanas no exterior desenvolvem funções vitais nos países onde elas estão radicadas. Não vou ficar citando exemplo de empresas ou nomes de empresas. Tá? E pela teoria dos jogos aí do Bahia, vocês têm alguma ideia assim, do que seria mais provável que viesse a acontecer? Olha, institucionalmente, eu não posso falar nem por força da instituição a qual eu pertenço, o órgão público a qual eu pertenço. Eu sou da Diretoria de Segurança da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu não posso falar nem pelo meu órgão, nem por outros órgãos, porque eu não estou autorizado para isso. Como cidadão, você não pode? Não, mas enquanto consultor de segurança, eu posso dizer para vocês o seguinte: inúmeras empresas multinacionais e algumas empresas nacionais de porte já estão revisando seus procedimentos de segurança com face nessa realidade. Porque, olha bem, quando nós montamos uma segurança aqui no Brasil para uma grande empresa multinacional, para uma empresa qualquer, o que a gente objetiva? Prevenir roubo, furto, perda, desperdício, extravio, coisas dessa natureza. As ações adversas, as quais nós montamos uma segurança, estruturamos uma segurança patrimonial para coibir, é efetivamente isso. Vocês não pensam em atentados? Não pensa. Então, é muito mais fácil atingir os Estados Unidos ou atingir os seus países aliados de tabela, em locais onde a segurança não é levada, com um certo... Como no Quênia e na Tanzânia, né? Afirmativo. Um certo grau de rigor, certo grau de profissionalismo. Então, agora, essas são preocupações que eu acho que a gente tem que ter. Se realmente essa coisa do antrax que eu falei estiver vindo por uma carta, é uma coisa tão inteligente quanto foi o ataque do dia 11. Inesperado. Inteligente, até mais inesperado. É impossível não dizer que aquilo foi inteligente. Não deveria ser. Sabe por quê? Eu costumo dizer, eu dou aula para alguns grupos de agentes de segurança, a gente treina equipes de segurança pessoal, equipes de segurança de dignitário, propriamente. E uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte: em segurança, a gente procura aprender com os erros dos outros. Então, toda sorte de modus operandi, de ações terroristas, ações criminosas,
pregressas, que são veiculadas pela mídia, ou que a gente toma conhecimento em face de alguma informação de caráter reservado, tudo isso nos interessa para que nós consigamos nos prevenir e evitemos que aquilo venha se processar conosco uma segunda vez. Então tem até uma piada do tempo de adolescência que eu ia falar, para aprender não tem que cair. Para que nós aprendamos em segurança, outros tiveram que cair. Aprendemos preferencialmente com os erros dos outros. E essa situação do anthrax, por via postal, poderia muito bem estar calcada, sido calcada no exemplo de um atentado que não me recordo se é 1 ou 2 anos atrás, mas eu tenho essa data em casa. Não é o da OAB, não. Não, não. Mandaram tório para o primeiro-ministro do Japão. Tório em pó, um mineral altamente radioativo. Altamente radioativo. Vai dar leucemia, pode dar cegueira. Né? Um executivo da antiga União Soviética substituiu o punho do telefone dele e colocou dentro do punho do telefone dele um elemento radioativo cujo nome, sinceramente, eu não me recordo agora. E ele, ao final de uma semana, morreu por exposição excessiva à radiação nessa área da cabeça. Então essas são coisas que para o cidadão comum, muitas das vezes, isso pode beirar a ficção James Bondiana. Mas para o profissional de segurança, isso tem que ser a realidade dele. O Winston Churchill dizia um negócio que o momento especial do inimigo tem que ser o nosso momento habitual. Se a gente fala isso beira a paranoia. Eu até concordo que isso beira a paranoia. Mas o profissional de segurança, encarando com seriedade as situações adversas, ou se colocando... Vamos pensar o seguinte, se eu estivesse do outro lado, esse esquema de segurança que nós estamos praticando aqui, esse planejamento no qual nós nos baseamos para nos garantir de um conjunto de ações adversas, ações de terrorismo, teria condição de fazer frente a mim se eu estivesse do outro lado? Mas, deixa eu dar aqui um pouco assim, um palpite do cidadão comum, que sempre vê essas coisas de segurança, tem medo do exagero. Com certeza. Minha mãe dizia que tudo que é demais é castigo, e segurança também pode ser. Por exemplo, vou relatar um caso. Eu cheguei no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, para tratar da imigração e botei meu pequeno laptop aqui embaixo. Saí e esqueci ele ali. 15 minutos depois eu me lembrei, voltei, já tinham explodido meu laptop. Deve ter havido outros recursos e veio dar um prejuízo a um cidadão comum que simplesmente esqueceu o laptop. Que ano foi isso? Isso já faz tempo. Eu estava na Inglaterra, isso foi mais ou menos entre 88 e 89. 88. Explodiram meu laptop, teve aquele 15 minutos, em 15 minutos que eu esqueci. Do metrô, né? Sim. Aí me disseram, não, medida de segurança não pode deixar nada. As bombas daquele grupo argelino. Não, mas isso foi em 89. 89. Esse foi janeiro de 98. Ah, bom. Janeiro de 89. Não, 89. Agora, janeiro de 89. Existe uma outra coisa. 89. Existe outra coisa que eu acho interessante também, é o seguinte. 89. Nós vivíamos a época da Guerra Fria uma certa, podemos assim dizer, chamar disso uma certa segurança. Pelo menos você sabia, porque havia um controle dos dois blocos, os dois blocos tinham um controle e equilibravam os seus blocos e tinha um controle muito grande. A KGB de um lado, a CIA do outro, e havia um controle muito grande. Quando as coisas ficavam muito ruins, havia possibilidade de, a gente vê isso em cinema, vê isso eles sentavam para conversar. Eles sentavam para conversar. No vácuo disso, havia regras. Foi no vácuo disso, ou seja, com a KGB completamente desmantelada com o colapso da União Soviética. Fez o presidente da Rússia, ele está desmantelado? Os Estados Unidos, diante da estrutura ou seja, acabou a ameaça do equilíbrio do terror, a CIA passou, inclusive, por um processo enorme de investigação, etc. A CIA tiveram praticamente todas aquelas agências americanas, que são as 7 ou 8 agências americanas de segurança, passaram por profundas investigações. Então, houve um relaxamento. Eu acho que no vácuo disso, entendeu? É que tipos como a Al-Qaeda, de organização como a Al-Qaeda, entraram. E ficou essa coisa hoje absolutamente sem rosto e difícil de controle, que aí uma pessoa como você, que é um homem de segurança, fica difícil você saber como é que você vai agir, porque você não sabe contra quem. A única regra que você tem é que saber que não tem regra. Exatamente. Vou te dar um exemplo. Nós falamos no que se concerne aos atentados à bomba na Grã-Bretanha. Né? Não sei se todos sabem, mas a esmagadora maioria das ações do IRA autêntico, tá? A esmagadora maioria das ações são autenticadas
por via telefônica. Quando eles colocam uma bomba, Que eles eu acho avisam. certo. Quer dizer, dentro da loucura toda. Ética no terrorismo, seria regras certo. no terrorismo. Sim, você fazer um atentado brutal como esse dos Estados Unidos, não assinar. Concordo. Tem que assinar, Concordo. assumir a responsabilidade. Ou não? Mas eu acho que uma das coisas diferentes desse atentado para todos os outros, né? A gente pega alguns manuais de guerrilha, de guerra revolucionária, ou alguns livros que abordavam temas como terrorismo, muitos deles existem em português, estão aí para quem quiser ler, né? Quando você pegava, você viu o seguinte, que uma das primeiras coisas que o elemento busca quando perpetra o atentado é o quê? A divulgação para a sua causa. Só que eu acho que essa foi tão violenta que ninguém quer isso no currículo. Essa me parece que só queria espalhar o terror, né? Ninguém quer isso no currículo. Agora, Ô, Vinícius, um ataque químico ou biológico, né? A gente não tem defesa não, né? Olha só, defesa deve ter. As melhores pessoas para falarem sobre defesa, não sei nem se estariam nas Forças Armadas, mas eu creio que estariam na Fundação Oswaldo Cruz. Agora, qual é o problema? Os nossos profissionais de segurança não estão instruídos acerca disso. Porque precisa de máscara, né? Máscaras, roupas, mas muitas das vezes uma emergência química, de um ataque químico, né, um produto químico qualquer, ele pode ser, vamos dizer assim, neutralizado, a ação desse produto pode ser neutralizada às vezes por agentes que você tem na tua cozinha ou na tua farmácia do banheiro. Mas, Vinícius, olha aqui, houve 2 atentados terroristas no Brasil, todos 2 nunca foram apurados, um foi por bomba, matou uma senhora dos advogados, e outro foi jogado uma bomba dentro do Rio Centro, que se conhece quem foram os autores e nunca foram punidos. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro houve uma carta-bomba. Eu vi lá, pois é. E nunca foram punidos. Você quer o pior? Sabe-se quem foi e nunca foram punidos. Agora, depois desse... Terrorismo de Estado, pior. Depois desse nós tivemos N outros. Tá? Para falar de bomba, a gente está passando agora por um trend de atentados em São Paulo, em que colocaram uma bomba dentro do tribunal, se não me engano foi no Tribunal Regional do Trabalho. Posteriormente colocaram uma outra bomba dentro da Receita Federal, explodiram uma viatura de polícia militar, uma viatura da Polícia Civil na porta de uma instituição penitenciária. Posteriormente explodiram um posto da Polícia Rodoviária, da PM de São Paulo. Veja só uma coisa, aqui no Rio, há coisa de uns 2 meses, eu infelizmente estou sem minha resenha aqui, lembra-se da quantidade de explosivos que capturaram na residência de um elemento que estaria ligado ao Fernandinho Beiramar? Imagina se aquilo que é o potencial para fazer uma grande coisa, para fazer uma ação que vai suscitar bastante prejuízo, imagina se aquilo estivesse disponível, se as pessoas estivessem efetivamente motivadas, como os pilotos, no sentido de promover um grande atentado. As condições existem. E a minha grande preocupação é o seguinte: os elementos de segurança aqui não estão convenientemente instrumentalizados, os nossos planejamentos não são suficientemente abrangentes e os nossos homens não são suficientemente treinados para fazer frente a esse tipo de ocorrência se elas vierem a ser praticadas aqui. Ou seja, estamos roubados, é isso? Mais ou menos. Vamos ter que ganhar o nosso dinheiro da maneira mais difícil. Ainda bem que eu não acredito que venha acontecer muita coisa aqui, não. Talvez o que aconteça aqui possa ser daqui mesmo. Vinícius, muito obrigada pela sua presença, pelas informações. Aliás, hoje, 4 convidados realmente brilhantes. Yasmin, muito obrigada também por todas as informações. Bahia, genial tudo que você falou para a gente, muito obrigada. E Fernando também, muito obrigada por todas as informações e pela presença. Queria agradecer mais uma vez ao professor Antônio Celso, brilhante, meus debatedores, outro brilhante, Milton Coelho da Graça, obrigada por estar aqui e juízo. A gente encerra aqui, volta amanhã com um novo olhar sobre os principais fatos do dia no Brasil e no